O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Mateus 16, de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vá para longe, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nesse Evangelho, nós vemos que, ao mesmo tempo que a gente pode proclamar aquilo que é de Deus, a gente deixa que a nossa humanidade fale mais alto. Pedro, Jesus tinha acabado de dizer que ele falava o que era inspirado por Deus, aquilo que era de Deus. E ele disse a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. E aí, logo em seguida, ele diz para Pedro afastar dele, e chama de Satanás, e diz que Pedro é para ele pedra de tropeço. Questão de pouco tempo, ele fala das coisas de Deus, e aí Jesus fala dessa forma. A gente até acha que é radical demais chamar Pedro de Satanás e dizer que ele é pedra de tropeço. Se Pedro, este grande homem, esta coluna da igreja, o primeiro Papa, agiu dessa forma, imagine nós. E é por isso que nós temos que vigiar e orar e buscar ter esta comunhão com o Senhor Jesus, buscar esta unidade com o Senhor Jesus, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que busquemos verdadeiramente esta santidade a qual Pedro alcançou, que era um ser humano que tinha os seus erros, os seus vacilos. Nós também podemos conseguir se nós nos esforçarmos ao máximo, se nós nos esforçarmos para nunca ser pedra de tropeço para ninguém, se nós nos esforçarmos para sempre falar aquilo que é de Deus, proclamar as boas novas de Deus. Que possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê muita sabedoria para que nunca sejamos pedra de tropeço, para que sempre proclamemos as boas novas do reino de Deus. Amém?
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.